Estamos iniciando o Memória BC, que é um programa para moradores contarem suas histórias em Balneário Camboriú. É um registro produzido pelo Legislativo da nossa cidade para as futuras gerações. O Memória BC nada mais é do que ir ao ar para você acompanhar às segundas, quintas e sextas-feiras, às 8 da noite. E hoje o nosso entrevistado é o José Maurício Giralamo, ele que é corretor de imóveis. Mas o Maurício, como ele é assim carinhosamente chamado por todos que o conhecem, ele é um corretor de imóveis ligado a uma área muito discutida na história da nossa cidade, que é a Interpraias. É uma área considerada de preservação permanente e que é muito cobiçada por grandes investidores. Mas, José, como é que surgiu Balneário Camboriú na sua vida? Bom, surgiu com a vontade de morar na praia, né? Sempre tive a vontade de morar na praia, perto do mar. E Balneário, antes de morar em Balneário, morava em Blumenau. E até que consegui ajeitar a parte profissional para mudar para Balneário Camboriú. E daí vim, me apaixonei, né? Não tem como largar esse lugar depois que a gente conhece e experimenta. Veio especificamente para o lado sul ou ainda morou no lado Não, do centro? eu vim no começo morei no centro, né? Comprei um apartamento e aí eu tinha um terreno lá na região da Interpraias. E aí comecei a olhar que não tinha um corretor de imóveis que trabalhava naquela região. E disse, olha, pode ser uma boa, vou botar meu escritório, trabalhava com representação comercial, e vou botar meu escritório lá na região. Fiz o curso. Não participei de nada do centro da cidade com outros corretores e coloquei um pequeno escritório lá na região em 2001. Uma coisa puxou a outra, sendo representante, a corretagem surgiu, facilita a interação direta com o cliente e assim foi amadurecendo a ideia? Com certeza. Na verdade, eu trabalhava já com atendimento a indústrias, né, vendendo embalagens, e via que também não tinha a parte profissional dos corretores na época, deixava um pouco a desejar. Eu disse, não, vou tentar dar o atendimento ao cliente, aquele exatamente que a gente dá um atendimento profissional às indústrias. E aí comecei com o escritório e continuei trabalhando um pouco de tempo ainda com a representação comercial. E a ideia era diminuir o tempo de estrada, né? Porque a gente é representante, toda hora tem que estar viajando. E ali não, era pertinho, já logo em seguida construí uma casa para mim lá num daqueles morros bonitos lá do Estaleirinho e descia do morro, ia trabalhar e estava em casa, né? Então foi muito bom para juntar tudo. Acabei largando a parte da representação comercial porque a imobiliária começou a ir bem, né? Peguei uma época de bastante interesse, era uma época um pouco diferente, né? Você não tinha internet. Então eu tinha um escritório bem na beira da praia, as pessoas passavam ali, viam aquele único escritório que tinha ali, vinham conversar e os terrenos eram muito baratos naquela época, né? Então foi logo em seguida que foi feita a Interpraias. Então você tinha uma série de oportunidades, né? Muita gente comprou terrenos bem baratos para poder ter uma valorização depois, né? Essa Dubai brasileira que é vendida, essa imagem internacional que o Balneário Camboriú ganhou e tem projetado a cidade, tem influenciado para que haja procura na área da Interpraias ou você acredita que devido à legislação que se tornou um pouco mais rigorosa, houve uma freada no investimento? Na verdade, eu acho que Balneário até pouco tempo, o poder público, né, eles não viam aquela região como um potencial exploração turística, né, para poder agregar. Era vendido só o centro da cidade. Muitas vezes a gente viu os vídeos promocionais do Balneário Camboriú, só o centro. E lá nós temos uma região belíssima, né, com águas limpas, com costões, com uma beleza cênica fabulosa que qualquer prefeitura do mundo gostaria de ter um lugar como aquele. Recentemente a gente tem visto um olhar diferenciado, né, de tentar juntar a imagem de Balneário Camboriú, né, o centro, o concreto, com a parte do verde, da água limpa. Então, hoje em dia, estou vendo uma transformação, tá?
Só queria te corrigir, lá no começo tu falou que a região era de preservação permanente. Bom, ela não é uma região de preservação permanente. Uma PPA, no caso? Na verdade, ela é uma APA, né? Uma APA. Uma APA é uma unidade de conservação, toda aquela região é uma unidade de conservação, que é uma área de proteção ambiental. É uma área que ela pode ter o desenvolvimento, certo? Desde que aliado a uma sustentabilidade. Então você pode, a grande coisa que nós temos que ver lá é poder aliar a sustentabilidade ao crescimento, né? Então é uma região bastante restritiva, né? Os índices urbanísticos são bem baixos, então você tem lá basicamente duas áreas, uma que é o dos morros, que você pode construir um pouco, 10%, 90% do morro você tem que deixar preservado, que eu acho uma coisa muito inteligente, porque se você tira totalmente o valor daquela propriedade, o proprietário não cuida, a prefeitura não cuida, o governo não cuida e a gente vê casos de invasões. Então, se você dá um mínimo, né, que não vai ter um dano mínimo à natureza, você consegue equilibrar isso, né? E na parte plana é 30%, então cada 30% você tem que preservar 70%. Então uma região que tem uma legislação toda especial, né? Que aí quem trabalha lá, muitas vezes os corretores que saem do centro vão vender lá, às vezes não sabem, né? Às vezes eles vêm consultar a gente porque a gente tem que entender a legislação, tanto a municipal, a estadual como a federal, para que o cliente não venha ali cair numa roubada, né, e comprar num lugar que depois ele não possa construir. Maurício, perfeita a sua colocação, no sentido de explicar, porque há muita falta de informação. O que é uma área de PPA e o que é uma APA. Mas o que se questiona muito, e você convive diretamente com aquilo ali, é de que esse percentual de ocupação poderia ser equiparado a 30%. Desde que, evidentemente, discutido através das audiências públicas, de uma revisão bem detalhada do que é o projeto. Isso daí você não concorda que essa redução, esse mínimo só, não poderia ser alterado e se transformar num grande atrativo para o desenvolvimento de uma indústria atrativa do turismo, que é a defesa do naturismo com a convivência harmoniosa com o desenvolvimento urbano? Perfeitamente, né? Agora o que está acontecendo na região essa unidade de conservação, para ela ser plena, totalmente aprovado, tem que ter um conselho gestor, que já vem trabalhando, né? E esse conselho e também um plano de manejo, que é um estudo referente a toda a região. Com base nesse plano, o conselho vai tomar algumas decisões que vão mudar alguns aspectos, corrigir algumas pequenas erros, né, eu vou dizer assim, de legislação, falhas na legislação. A legislação em si, ela é muito boa, certo? A questão do percentual. A gente sofre um pouco hoje com a falta de densidade. São 100 anos para ter 3 mil moradores lá, mais de 100 anos, né? Então, quer dizer, você não consegue ter um comércio, você não consegue ter uma farmácia, você não tem nenhuma farmácia lá hoje. Então, em 2019, não tem uma farmácia. Aqui no centro, a cada esquina tem uma farmácia. Então, você não tem uma lotérica. Então, você tem que ter um pouquinho de desenvolvimento. O Conselho está atento a isso, né? Inclusive, foi feita uma consulta popular agora das associações, que até acharam que deveriam se aumentar bastante. Não acredito. Eu acredito na hipótese que se aumente um pouco sem descaracterizar a região, né? Hoje é 30% na parte plana em 2,5 pavimentos. Então, a ideia é que se aumente para 40% a ocupação, então você tem um ganho de 30% para 40%, quase 30%, e esses 2,5 pavimentos fechar os 3. Você teria um aumento de quase 50% na ocupação, sem descaracterizar o principal, sem botar prédio, sem tirar o charme da região, entendeu? E a parte dos morros eu acho que deve ficar como está, o plano diretor não deve aumentar, essa é a minha opinião particular. Maurício, e você que é um especialista no setor, acredita de fato que vamos resistir com aquela área por muitos e muitos anos e as futuras gerações terão condições de conhecer aquilo como hoje nós conhecemos?
Olha, se a gente for ver, a história diz que cada dia está melhor. Na verdade, a região todinha, eu tenho fotos, eu tenho um arquivo histórico lá de fotos aéreas antigas, então, de 1938, era tudo tomado de roça. A região não vivia da pesca, ela vivia da agricultura. Então, era tudo, aqueles morros todos eram... Então, isso aí persistiu até 1970 por aí. Aí começou o pessoal não ter mais interesse e essa vegetação começou a voltar. Eu acredito que se a gente manter esses percentuais dentro desse patamar, sim, a gente vai ter muita preservação lá. Vai ser um lugar excelente para se morar em qualquer época do mundo, entendeu? Inclusive, nossos estudos é que daqui a 100 anos, quando tudo, vamos dizer que sejam 100 anos, talvez demore 200 anos, quando tudo que for permitido lá seja construído, vão ter 20 e poucos mil moradores numa região de 10 milhões de metros quadrados. Então, eu acredito que sim, né? A gente tem, por exemplo, Taquarinhas também, que tem uma situação diferenciada, já se tenta fazer um parque lá, se preservar aquela praia. Então, assim, hoje a legislação diz que 90% dos morros devem ser preservados. Então, eu acredito ainda numa legislação que desses 10% dessas casas que estejam no morro, elas existem formas de diminuir aquele impacto visual que elas estão fazendo lá. Por exemplo, se você bota uma casa branca lá no morro, ela fica aparente, mas se você pinta ela de verde ou de um tom de terra, ela já se confunde. Se você planta algumas árvores na frente dela, então, quer dizer, acredito que praticamente aquela vegetação dos morros vai continuar. A parte mais, vamos dizer assim, um pouco mais degradada, que é a parte plana, vai ter algum adensamento, mas nesse conselho gestor a gente consegue dar orientações para o futuro, então seja até com incentivos, quer dizer, pode construir, vão aumentar dos 30 para 40, mas você vai ter que botar mais árvores no terreno, você vai ter que deixar mais permeável, você vai ter que captar a água da chuva, você coloca uma série de itens de sustentabilidade que mesmo aumentando um pouquinho o índice e viabilizando a região, você acaba chegando num ponto mais sustentavelmente. Maurício, você como corretor tem uma sensibilidade mais aguçada, até porque você tem que olhar nos olhos do cliente e transmitir a ele a confiança do que você está oferecendo, de fato é um bom negócio para ele. As áreas degradadas, como é que você tem sentido? Tem recebido a atenção devida para que elas possam se recuperar com maior rapidez ou vamos ficar aguardando? Como um fato lamentável que aconteceu na década de 70, que com a desculpa da Sudene, eles praticamente dizimaram lá do morro atrás do Cristo Luz e que ele vem se recuperando há mais de 35 anos e ainda não chegou nem próximo da plenitude da mata natural. Vamos ter essas áreas degradadas também recuperadas na sua avaliação? Eu acho que já na região tem muito pouca área degradada, né? O que eu acredito, assim, as pessoas que vão procurar aquele lugar para morar, e isso 18 anos que eu trabalho lá e entrevisto diariamente pessoas que têm vontade, elas têm vontade de ir lá por causa da natureza. Então, ela chega lá e ela não quer destruir, ela quer se adequar e ela quer, muitas vezes, recuperar. Eu mesmo fiz isso. O terreno que eu comprei para minha casa, quando eu comprei na época, o cidadão que vendeu, ele tinha limpado o terreno todo e tocado fogo. E aí agora, há pouco tempo eu fiz um levantamento numa área de 3 mil metros, eu tinha 140 árvores plantadas por mim, pelos funcionários, então, pela minha família, né? Então, quer dizer, eu acho que a gente dando o caminho, tendo leis claras, né? Então, acho que a gente tem um futuro muito legal para a região. Acho que ainda carece de divulgação, né, do poder público ver, diz, pô, aquilo lá é um paraíso, né? Na verdade, onde tem um lugar daquele no Brasil, né? Balneário Camboriú pode ser vendida o centro com um quintal daquele, né? E aí dá um caminho de um turismo de qualidade, porque não adianta também encher aquelas praias de gente e não ter recursos lá, a economia não girar, né? Estamos apresentando o Memória BC, que é um programa para moradores contarem suas histórias em Balneário Camboriú, que começou com a maravilha do Atlântico Sul, a nossa Mônaco brasileiro, agora a nossa Dubai brasileira,
E este amigo que vos fala, Hilder Júnior, agradece a sua atenção. No próximo bloco nós vamos abordar e aprofundar mais, porque você vê que é um depoimento de um apaixonado. Essa família cresceu, como é que ela se identificou com Balneário Camboriú? Porque nós somos seres sociáveis e a socialização e o relacionamento começa a trazer os bons relacionamentos e os bons negócios. Daqui a pouquinho você vai ter mais sobre o que José Maurício Girolamo sente, investe e quer fazer no Balneário Camboriú. Você está acompanhando Memória BC. Ah, então você usa drogas. Mas é só de vez em quando, você diz. Tudo bem, mas você usa drogas. E vive reclamando da violência. Porque acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se liga. 7 em cada 10 assassinatos que acontecem nesse país estão diretamente ligados ao tráfico de drogas. Roubo de carros, assalto a bancos, guerras de gangues, morte de inocentes. Tá tudo ligado. E tem tudo a ver com a droga que você compra. Mas o pior é que você sabe disso. Então fica combinado assim. Ou você para com as drogas, ou para de fingir que não tem nada a ver com isso. E aí? Qual vai ser a sua escolha? Eu trabalho na Central de Atendimento à Mulher. Mais de 4 milhões de mulheres que sofreram violência já ligaram pra cá. Você não está sozinha. Liga pra gente. Parentes, amigos, vizinhos, qualquer um pode ligar. E não é só violência física. Xingar, humilhar, Proibir sair de casa, assediar a mulher no transporte público, tudo isso é violência. O primeiro passo para acabar com a violência é ligar para o 180. Liga pra gente. E se você acompanhasse o socorro de uma vítima do trânsito? O Jamerson passou por isso. Nossa! Vamos! O que aconteceu? Um veículo de lá que vinha ultrapassando, houve uma colisão lateral. Olha isso. A única coisa que eu pensei é que ele saísse bem. Vai com cuidado. Os acidentes não são meras fatalidades. São realmente consequências de imprudência, de negligência. Se eu tivesse caído no lugar daquele senhor, sabe? Não desejo isso pra ninguém, me preocuparia mais com a vida. O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu 2 dias depois do acidente. Não deixe o trânsito mudar sua história. Seja você a mudança no trânsito. Parada, um pacto pela vida. Você está acompanhando Memória BC. Voltamos com o Memória BC, que é um programa para moradores contarem suas histórias em Balneário Camboriú. Esse amigo que vos fala, Hilder Júnior, hoje entrevista José Maurício Girolamo, um corretor de imóveis, mas um apaixonado por Balneário Camboriú, um homem que se identificou com as coisas da nossa cidade, que é de suma importância. Tem o nosso ex-senador Leonel Pavan, ele fala muito sobre isso. Não é você dizer que eu sou Balneário Camboriú. Sua família gosta de morar aqui, sua família investe aqui, a sua família se identifica com a cidade e isso é muito peculiar deles. E de fato, Maurício, constituiu família aqui, a sua família se identifica, a garotada que vem chegando para as novas gerações que vão tocar o sucesso dessa cidade, estão de fato criando na sua avaliação uma identificação toda especial para que essa cidade tenha um futuro promissor garantido? Realmente quem vem para Balneário Camboriú é difícil de sair daqui, né? Porque a gente se apaixona, a qualidade de vida que a gente tem aqui é fantástica, né? Toda essa infraestrutura que o turismo mantém, os veranistas, os proprietários de alto padrão que acabam vindo só no final do ano, mantém a Balneário viva o ano inteiro para quem é morador. Então, realmente, Balneário não pensa em sair jamais daqui. Maurício, corremos o risco, os grandes conglomerados
que investidores do setor imobiliário estão olhando com olhos arregalados para o Balneário Camboriú. Até porque vamos ter o maior prédio da América Latina sendo entregue dentro de pouco tempo. Já existe uma conversa que não vai ser por muito tempo, diz que já se discute com grandes empresários da construção civil que já trabalham no Balneário Camboriú, um de 110 andares. Imagine você, diz que o Balneário Camboriú está transformando o céu como seu limite. Isso daí não te preocupa que a APA possa não resistir nos próximos anos a esse assédio? Sim, é uma preocupação, né? Eu acho que tudo vai do que a gente decidir agora no Conselho Gestor, né? Muitas pessoas, que eu chamo os ecos da propriedade alheia. Não os ecos chatos, né? Por favor, né? Não, aqueles que são apaixonados e de fato querem um desenvolvimento sustentável e voltado para a cidade. Para mim tem dois tipos, que é o eco chato, que é da propriedade alheia. Se fosse dele, ele gostaria de construir. Não, ele quer proteger o que é dos outros. E tem as pessoas que nem eu, que são apaixonados pela natureza, pode ser chamado de ambientalista ou apaixonado, o que for, mas que tem uma linha de inteligente de sustentabilidade, né? Então acho que não temos que entender que a preservação total, no meu entender, naquela região, é uma preservação burra. Então, porque está aí em tudo que é lugar. Você preservou Florianópolis, você vai para Florianópolis, vê aqueles morros lá, que era preservação total. O que nós temos lá? Favela. Entendeu? Onde não dá, onde não tem dinheiro, onde não vale, vira uma favela. Eu acho que agora no Conselho Gestor a gente tem que ter cuidado, eu acho que está caminhando para isso, né? Para se manter o zoneamento, que basicamente o que tem hoje, mas a gente tem que dar ferramentas para a região poder desenvolver um pouco mais de agilidade, né? São muitas questões ambientais que tem lá e às vezes o comprador, o proprietário que chega lá, ele fica um pouco inseguro. Aprova na prefeitura, daí depois tem o Ministério Público. Então, eu acho que com isso, com o Conselho Gestor, a gente vai conseguir fazer regras claras que possam ser cumpridas. Então, o plano de manejo, ele também é estudado de tempos em tempos, como o plano diretor. Então, a cada 5 anos você tem que revê-lo. Então, hoje a gente está fazendo um trabalho para preservar. A partir do momento que você faz um condomínio fechado, que nem tem alguns lá, com algumas belas casas, daí a pessoa diz, condomínio fechado, alguns ecos, dizem, isso aí não devia ter porque fechou. Mas aquilo ali é uma garantia que você não vai derrubar aquelas casas no futuro para fazer um prédio. Então, se você tem um desenvolvimento com boas casas, boa qualidade de vida, dificilmente vai se alterar o plano diretor. A gente sabe que o centro do Balneário Camboriú já está praticamente comprometido os terrenos, né? A parte de Itapema também, então a gente está ali no meio espremido. Se realmente colocassem prédios, aí ia valer muito dinheiro, mas a região ia ser uma outra coisa e não aquilo que está. Eu defendo que a região fique nessa característica bela, né, que dá, trazendo o turismo ecológico, né, o turismo de um padrão bom, trazendo hotéis, a hotelaria. Eu acho que ela tem uma vocação muito boa para a hotelaria, né? Bastaria ter algum tipo de incentivo também, porque a gente está a 5 minutos do novo centro de eventos. E Balneário Camboriú a gente tem visto que cada dia tem menos hotéis ou hotéis que vão abaixo para dar lugar para a construção civil. E lá na Enterprise a gente tem ainda uma região muito... tem alguns terrenos lá que poderiam ser desenvolvidos uns projetos bacanas, né? Trazer hotéis que se preocupem com a sustentabilidade, né? De agir de forma correta. Eu acho que tudo é um caminho. Se a gente conseguir colocar esse caminho e trazer os moradores para abraçarem essa causa, eu acho que a gente tem um futuro muito bom longe de prédios. Vamos ter ou não prédios na Interpraia, que eu abordei no primeiro bloco, mas você não conseguiu responder com clareza. Vamos ou não ter os prédios? Se depender de mim, não vamos, certo? A gente não pode dizer porque o interesse futuro, né? Hoje a gente o Fabrício é prefeito. O Fabrício ele tem uma linha de pensamento que é essa de proteger, certo? Deixar como está. Mas daqui a um tempo,
bota um prefeito, como já tivemos no passado, prefeito que tem uma ideia de jirico, vamos dizer, de botar prédios lá, consegue administrar o conselho gestor, botando pessoas lá do interesse da construção civil. E aí mudando, porque a regra pode ser mudada, como o plano diretor. Então esperamos que a linha que está sendo dada agora continue. Não posso dizer que não vai ter no futuro, espero que não. Maurício, nós temos um problema sério. Com o urbanismo da cidade, consequentemente, as áreas como a região sul acabam sendo propícias, como você disse, pelo baixo valor do imóvel, a pessoas migrarem para lá. Há um foco de pobreza bem localizado, definido, há uma luta jurídica, o Tribunal de Justiça não deu a reintegração de posse dos antigos proprietários e aquela situação ali continua. Você acredita que ela possa perder ou já o poder por perder o controle daquilo ali prejudicar no desenvolvimento ordenado daquela região ou não? Está falando da Fortaleza, né? Imagino. Bom, a Fortaleza, ela fica, porque a APA, ela é do divisor de águas em sentido ao mar, certo? Ali a gente já é mais virado para a Barra, mas se não há um controle, o que a gente viu nos últimos anos, que cada vez eles vão avançando mais nas áreas de proteção. Vão desmatando, vão subindo o morro e já está bem lá em cima. Pode acontecer de virar. Então eu acho assim, não perdendo o valor da propriedade, a gente tem conseguido manter a área sem invasão. A área das praias, Estaleiros, Estaleirinho, Taquaras, elas estão, quando há invasão, se há denúncia, rapidamente se tira, então eu acho que está controlado. O meu único medo é que essa preservação burra de proteger totalmente. Esse realmente, para mim, é uma catástrofe. Para você, há 25 anos atrás, quando chegava aqui, e hoje, mudou, melhorou? Aquela área tem tido o devido cuidado na sua visão de que vamos ter a garantia das gerações futuras terem um local preservado, mas também bem harmônico com o desenvolvimento urbano do outro lado do rio? Eu acho que sim, eu acho que a região ela cresceu de uma forma, está crescendo devagar e ordenadamente. Não é que os terrenos são, hoje os terrenos lá são os mais baratos da cidade, mas se você olhar mesmo um terreno que, vamos dizer, mais barato, em torno de 250 mil, o cara que compra ali, ele não vai botar um barraco, ele já vai botar uma casa num padrãozinho legal, um padrão médio. Então, esse é o caminho que tem acontecido nesses anos todos que eu trabalhei. O cara compra e bota uma casa legal. Então, harmonicamente, os bairros todos, eles ficam com um padrão bacana. E claro, tem o cara que compra um milionário lá e bota uma mansão, certo? Mas é difícil o cara vir comprar e botar uma coisa feia, né? Uma coisa assim... Uma coisa que está acontecendo agora, que é um perigo devido até ao baixo preço, as pessoas têm procurado aquela região para colocar galpões, que seria para mim uma catástrofe. Quer dizer, por quê? Porque no resto da cidade está mais caro os lotes. Então eles estão indo lá e dizem, pô, vou comprar aqui, vou botar um galpão, vou botar um estúdio fotográfico, vou botar um tipo de coisa. Eu acho que não é o caminho, né? Porque esteticamente é uma coisa que não fica. Eu acho que o futuro é um bairro residencial bem cuidado, né? Hoje em dia a gente já tem também a questão da segurança, é um dos lugares mais seguros da região toda, se tu olhar. Isso é bem claro porque a gente tem grupos de WhatsApp lá que integram todas as praias, que você acompanha em tempo real tudo que tem de ocorrência. Lá os grupos você não pode dizer, passou qualquer coisa, bom dia, feliz aniversário, não tem nada. Só dizer assim, passou um cara suspeito aqui na rua tal. E aí ali dentro já estão o pessoal da Guarda Municipal, da PM, que já dão um suporte rápido. Quer dizer, então é uma região com um futuro residencial horizontal, casas e pequenos condomínios. Então você vê que aqui no centro a gente tem quem gosta, né? Quem quer estar morando no perto. E lá é uma região que esse é o futuro. Acredito que com um pouquinho mais de desenvolvimento a gente consiga ter o mínimo básico lá, que são as farmácias, padarias, essa infraestrutura que todo mundo gosta, ninguém gosta de andar 10 quilômetros para ir comprar um pão, né? O brasileiro é acusado de omisso, tanto é que a situação do país economicamente está em frangalhos, justamente pela falta
do brasileiro estar mais presente nas discussões. E lá, na Interpraias, os moradores, você tem sentido essa participação, essa vontade de estar presente, discutindo as ideias que possam dar garantia de que preserve-se aquela área, mas também se mantenha um desenvolvimento autossustentável? Olha, como tudo, não é todo mundo. Eu me mantenho bem ativo, já participei de um conselho gestor antigo, fui o conselheiro mais ativo, estou no conselho gestor agora também de novo, né? Procuro me inteirar, procuro ir nas reuniões de bairro, mas a gente vê muito disso, né? O cara que está reclamando dos outros e nunca foi numa reunião de bairro para expressar a sua opinião. Então, eu acho que falta um pouco, né? Eu acho que o Conselho Gestor deveria incentivar a participação da população. A gente, agora recentemente a gente viu que essa questão de zoneamento é uma questão que aí mexe no bolso da pessoa. Aí há um pouco mais de interesse, porque o que eu vou poder construir na minha propriedade. Mas, no geral, realmente o pessoal devia se interessar mais e abraçar aquela região. Se a gente tivesse todo mundo abraçando aquilo, a gente ia ser um lugar imbatível. Para encerrar o programa, sua mensagem para quem está nos acompanhando e quer uma Balneário cada vez melhor, mais humana e com mais qualidade de vida. A mensagem é que você pense, né, no futuro, não pense só agora, porque agora imediato a gente aí fudeu. Era para pedir uma mensagem, né? Então, aí ele não, eu acredito que veio tanta coisa na tua cabeça que daí tu não conseguiu nenhum fato. Você demorou só olhar para ele. Só olhar e manda ver. Só olhar. Tá. Eu vou pensar na mensagem, né? Não tem pressa? O bom é que é editado, né, parceiro? Aí tu estava me perguntando coisas que eu tenho domínio. Aí veio essa da mensagem, daí eu disse, agora... Então, a minha mensagem é que se pense no futuro, né, de uma forma como você gostaria que seus filhos vivessem nesse futuro, né? Não só o que o imediatismo que a gente quer hoje, né? Então pensa que lá no futuro, antigamente você conseguia sair na rua, você conseguia comer uma fruta no pé, você conseguia fazer um monte de coisa que hoje não consegue. Tomara que a gente consiga deixar isso para os nossos filhos. José Maurício Girolamo, que é o diretor da J. Maurício Imobiliária, obrigado pela sua participação. Obrigado, eu que agradeço. E mais uma vez, eu acredito que quem nos acompanha e nos acompanhou pode entender o porquê que essa cidade é tão apaixonante e que quem bebe dessa água, como diria o saudoso Aldo Pires de Godoy, o nosso grande narrador, quem bebe dessa água não deixa mais, nunca mais, né? É isso aí, obrigado. Nós que agradecemos a sua companhia, porque aqui o Memória ABC foi apresentado por esse amigo de vocês, Hilder Júnior. E lembrando, estamos contando a história da nossa cidade através de quem faz essa história, que são esses profissionais, essas pessoas que muitas vezes passam desapercebidos, mas têm uma enorme paixão pela Balneário Camboriú, de ontem, de hoje, e que querem um futuro ainda melhor para toda essa querida, maravilhosa e charmosa cidade.